Fala aí, turminha, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e nós vamos começar mais uma aula de matemática do Dascalos. Hoje, galerinha, nós vamos falar um pouquinho do Teorema de Pitágoras, uma formulazinha usada para triângulos retângulos, muito importante na geometria. Inúmeros problemas de geometria, a gente vai usar esse teorema e ele vai ser bem útil para a gente, beleza? Então, vem comigo aqui no vídeo e a gente vai dar uma olhadinha como funciona o Teorema de Pitágoras. Vamos lá, galerinha, ó, vamos partir do princípio que a gente tem um triângulo retângulo, né? Então, o triângulo retângulo tem a hipotenusa e os seus dois catetos, tudo bem? Vamos supor que a gente chame aqui, ó, um cateto de 3, outro cateto de medida 4 e outro cateto de medida... e a hipotenusa, desculpa, de medida 5. Então, olha lá, eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 5, catetos 3 e 4, tudo bem? E aí, pessoal, olha que interessante, imagine que a gente use a hipotenusa, né, a medida da hipotenusa, e construa um quadrado de lado 5. Vamos fazer a mesma coisa com o cateto 3, a gente constrói um quadrado de lado 3 e a gente pode construir um quadrado de lado 4. Então, eu aproveitei cada um dos três lados do triângulo e construí um quadrado usando essas medidas. E aí, galera, olha que interessante, a área do quadrado é 5 quadrado. A área do quadrado de lado 3 é 3 quadrado. E a área do quadrado de lado 4 é 4 quadrado. E uma coisa também que é bem interessante de perceber, que o 5 quadrado, vamos voltar aqui, o 5 quadrado é 3 quadrado mais 4 quadrado, ou seja, o que a gente percebeu? Que quando a gente soma as áreas a área do triângulo de lado quadrado de lado 5, ele equivale à soma das áreas dos dois quadrados. Essa é uma maneira bem legal da gente perceber como funciona o Teorema de Pitágoras. Então, olha só o que a gente percebe, que a hipotenusa ao quadrado equivale à soma dos quadrados dos catetos, né? Se a gente vai generalizar isso, a gente pode generalizar da seguinte forma. Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo de catetos B e C e hipotenusa A, a gente pode aplicar o teorema A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Então, este teorema final é chamado de Teorema de Pitágoras. Então, o que eu mostrei para vocês aqui, turma Dascalos, é uma ideia de como pode ser demonstrado o Teorema de Pitágoras. Porém, a gente pode fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras usando um outro raciocínio. Veja só, vou demonstrar o Teorema de Pitágoras para vocês usando semelhança de triângulos. Você tem aqui, galerinha, ó, um triângulo, né, retângulo, o ângulo A é o reto, os ângulos B e C são os ângulos agudos, a hipotenusa é A e os catetos são B e C. Né? Ó, hipotenusa A, cateto B, cateto C, ok? Essa linha aqui do meio, né, formando um ângulo de 90 graus aqui embaixo, é a altura do triângulo. E o Mzinho e o Nzinho a gente chama de projeções, ok? Então, olha só que interessante. O M é a projeção do cateto C. E o N é chamado de projeção do cateto B, tá? Então, percebam, galera, que eu tenho no exercício 3 triângulos retângulos, né? No exercício não, no meu esquema, né? Você tem o triângulo retângulo grande, ABC, você tem o triângulo retângulo AHB e você tem o triângulo retângulo AHC. Então, há 3 triângulos no problema, e esses 3 triângulos são semelhantes entre si, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar os triângulos. Esse aqui é o triângulo maior, tranquilo? Olha lá, lado A, catetos B e C. Esse triângulo aqui é o triângulo médio, né? De lados N, B e H. Eu só virei o triângulo para ele ficar na mesma posição que o triângulo de cima. E o cateto menorzinho, né? O triângulo menorzinho é o triângulo AHB.
ok? Então vamos lá, ó. O triângulo pequeno está aqui, o triângulo médio está aqui e o triângulo grandão está lá em cima. E o que a gente vai fazer com esses triângulos? Todos esses triângulos, eles são triângulos semelhantes. Por que eles são triângulos semelhantes? Porque os ângulos deles são iguais. Então agora a gente vai fazer uma semelhança de triângulos. Como que vai acontecer essa semelhança? Vamos lá, ó. Primeiro eu vou fazer a semelhança entre o triângulo grande e o triângulo menor, né? O triângulo médio. Vamos fazer assim, ó. A está para B, assim como B está para N. Tá, ó. A está para B, assim como B está para N. E aí a gente multiplica cruzado e descobre que B... Opa, vamos voltar. A gente descobre que B quadrado é igual a N vezes A. Vamos guardar essa informação, ok? Agora, galerinha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma semelhança entre o triângulo grande e o triângulo menorzinho, o triângulo pequeno. Então, ficaria assim, ó. A está para C. Vamos lá. A está para C. Assim como C está para M. C está para M. E daqui, novamente, a gente chega na seguinte conclusão, que C quadrado é igual a AM, ou MA, ok? Para a gente finalizar, vamos pensar o seguinte, turma. Volta para o nosso triângulo grande aqui, ó. Notem que o A é a junção do M mais o N. Se eu pegar o A e disser que ele é M mais N, tá tudo certo, ok? Então vamos lá, ó. A é igual a M mais N. Mas, se eu multiplicar toda essa equação por A, se eu multiplicar toda essa equação por A, vai ficar A quadrado é igual a AM mais AN. E aí, turminha, o que acontece? No lugar do AM, eu coloco C quadrado, olha só. E no lugar do AN, eu coloco B quadrado. Da onde eu concluo que A quadrado é igual a C quadrado mais B quadrado. E aí a gente fez uma pequena demonstração do Teorema de Pitágoras. Ok, turminha? Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham entendido e até a próxima.